Boa segunda-feira, Guilherme. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Laura. Bom Bom dia, Isaac. dia. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Então, na verdade, a pesquisa realmente nos traz algumas informações extremamente importantes. Primeiro, Guilherme, as variações, como você falou, a gente tem arroz aqui de 5 quilos de mesma marca, tendo variação de quase 37% entre os estabelecimentos. Nesse caso, é o arroz Camil de 5 quilos, que nós encontramos de R$ 18,99 até R$ 25,99, com essa diferença. E não foi só ele, né? Tem outras marcas também, como Carrijo de 5 quilos, de R$ 13,90 a R$ 18,99, com essa diferença também de 36,66%. Agora, a maior no caso do arroz foi do Tio João, que encontramos de 5 quilos de R$ 26,90 até R$ 38,99, uma diferença de 45% entre estabelecimentos. Aí, quando a gente passa para o açúcar também, açúcar Cristal Delta, com variação de 36%, 5 quilos de R$ 13,79 até R$ 18,79. O feijão carioquinha que me chamou a atenção porque ele vem subindo agora nos 2 últimos meses e temos variações também. Nesse caso, o Pérola Mineira, que é um feijão carioquinha que custa de R$ 3,99 o quilo até R$ 4,99. Aí passando para itens também essenciais, como acontece com leite, por exemplo, a gente tem aqui no caso do leite integral, variação de até 27%, da marca Ninho, que custa de R$ 5,49 até R$ 6,98. É uma diferença significativa. O óleo de soja, ele tem uma diferença máxima de 22%. O óleo de soja Vital, que custa de R$ 6,99 até R$ 8,58. Agora, o óleo de soja eu vou falar depois aqui que ele aumentou bastante o preço nesses 2 últimos meses. O café, né? Quem não consegue, nós mineiros não conseguimos ficar sem café. E tem diferença também. A gente tem hoje, por exemplo, o café Caboclo de 500 gramas de R$ 29,98 até R$ 38,99. Essa diferença é de 30%. A diferença média no café é de 20%. E aí a gente tem outros itens também, mas as diferenças médias aqui estão em torno, até o azeite, por exemplo, né, que é um item importante, azeite andorinha extra virgem, de 29, 500 ml, de R$ 29,80 até R$ 47,50, com essa diferença de quase 60% entre os estabelecimentos. Agora, Guilherme, o que chama atenção realmente são várias coisas, né? A gente Uhum. tem o arroz continua caindo, isso é uma boa notícia. Pelo preço médio aí, a gente tem marcas caindo em torno de 8, 6%, né? Então, assim, é uma boa notícia. Teve marca que caiu até 9% pelo preço médio. Sim. E, né, agora, o que acontece mesmo é o feijão carioquinha, que estava em queda e subiu bastante. A gente tem aí o feijão carioca da marca Galante, que era R$ 7,97 em média, subiu para R$ 9,62, um aumento de 20,67%. O próprio feijão melhor, que era R$ 4,99, subiu para R$ 5,90, um aumento de 18%. O feijão Pérola Mineira, que era R$ 3,99, subiu para R$ 4,49, um aumento de 12,5%. E Feliciano, o Pachá, que era R$ 5,47, subiu para R$ 6,09, um aumento de 11,41%. Tem o óleo de soja também, né? O óleo de soja que ninguém comentou nada e praticamente a gente acompanhando esse mercado, a gente viu que várias marcas subiram acima de 17%. Aqui teve a maior aumento foi o Veleiro, que era R$ 7,09, passou para R$ 8,42, um aumento de 18,76%. sim. E o café que estava dando uma folga, viu, Guilherme? Assim, o café estava dando uma aliviada para o bolso do consumidor, embora estava num patamar mais caro, mas voltou a subir. A gente tem o café Melita, que era R$ 31,15, passou para R$ 33,78, um aumento de 8,5%. O Caboclo, que era R$ 30,35, subiu para R$ 32,49, um aumento de 7%. E o Três Corações, que era R$ 31,08, passou para R$ 32,81, um aumento de 5,56%. O café, inclusive, foi avisado pelo setor que vai aumentar ainda mais, né? Então a gente pode botar a barba de molho e continuar pesquisando, né? Ô, Feliciano, então, de maneira geral, a influência de marcas não está sendo tão pesada assim, porque mesmo dentro de uma mesma marca, as variações estão chamando bastante a atenção na região metropolitana, né? Caso do arroz de Exatamente. ser acima de 30%, ou na média aí, né, 30%. Se pegar o feijão, também teve uma diferença de até 25%. Não está fazendo exatamente tanta diferença a marca, não. O preço da localidade também está pesando muito.
Pesa muito. E um detalhe interessantíssimo que você falou: em época de crise, muita gente troca a marca e com toda razão, por questão até de sobrevivência. E a gente aqui compara exatamente a mesma marca. Todas as variações são da mesma marca. Se você dispensar a marca, não precisar tanto da marca, né? Tem gente que faz muita questão, tem gente que troca de acordo com o preço. Aí as variações chegam a 90 a 100%, dependendo do produto. Se você pegar um café hoje, os extremos você encontra cafés de boa qualidade, de R$ 24,80 até R$ 38,99, né? Então, assim, a diferença fica muito maior, tanto no café, arroz, óleo de soja, açúcar, leite. Então, realmente, isso é importante, sim, nesses momentos. A gente tem que estar estimulando a concorrência, e mostrar para o supermercado, né, que a gente está atento. Um detalhe, viu, Guilherme? Você vê como é que as coisas são. A gente é muito observador aqui, né, no site Mercado Mineiro, até por experiência. Umas grandes redes de supermercados já não estão vendendo mais ovos na dúzia, estão vendendo com 10 unidades. Sim. A gente observou isso em vários supermercados populares, hein? Não são nem os nobres que a gente conhece. Então, isso me preocupa bastante porque mostra que quer reduzir, e não dá opção, né? Que você tem que comprar 10 ovos, ou pente de 20 ou pente de 30, né? Eu tava olhando a pesquisa, aí o que me deixou mais horrorizada foi o preço do pão de sal, gente. Que tem uma variação de quase 116%. Que coisa. Aí você acha um pão de sal de R$ 13 o quilo e pode chegar a R$ 28. É o R$ 28. pão. E é o extra, né, Feliciano? Porque assim, Quando você antigamente. pensa depois de comprar tudo, o pão de sal tava ali, né? Tá E, ali Laura, muitos supermercados não tinham padarias como prática, né? Não era habituê de você ver todo mundo colocando. Eu me lembro de algum tempo falar assim, ó, vamos comprar o pãozinho do EPA, porque o EPA tinha lá a sua padaria consolidada e tal, mas não era um padrão para Mas todo mundo. normalmente você ia no supermercado e depois na E padaria. depois eu falava, tá bom, pão quentinho saiu, eu vou aproveitar aqui que eu já tô aqui na padaria. Quase todas hoje você já consegue comprar pão. Elas estão utilizando essa prática de ter alguma padaria, uma delicatessenzinha em alguns casos assim. E chama muita atenção mesmo, viu, Lara? Ô Feliciano, tem Virar a motivo padaria, para né? isso, hein? Um detalhe sobre o pão é o seguinte: muita gente fala da questão da farinha de trigo, né? Eu, particularmente, consumo mais barato, né? E te falo que ele é de ótima qualidade. Então, assim, é claro que tem o de R$ 28 o quilo, né? Nos supermercados mais sofisticados, né? Mas a gente vê que, no final das contas, é difícil você ver uma diferença de 115% do sabor, né? Como a Laura está falando, o mesmo acontece com mussarela. Tem diferença? Tem, porque a gente pega ali a mussarela padrão que está sendo vendida no supermercado. O presunto também, né? A mesma coisa, dá diferença aí de 93%. Que aí é exatamente o que a gente estava falando, quando você dispensa a marca, né? E vai ali no presunto que é referência, são presuntos conhecidos. E nas lojas, né? Então você tem aí uma diferença absurda, e no final de uma conta de R$ 500, R$ 1.000, dependendo da quantidade de pessoas, você consegue economizar 30%. Aí é uns R$ 300 que paga outra conta de luz, né, por exemplo, né?